Aqui, então, né, já fui apresentada, muito prazer a todos, estou muito feliz aqui pela presença de todos. E vou falar um pouquinho sobre o KPI, então, né, do comércio exterior. Inicialmente, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Isso é uma frase clássica lá do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que a gente precisa ter métrica do que a gente está fazendo, né, até para a gente ter a decisão ali se está no caminho certo ou não. Então, uma breve introdução até que a gente realmente vá para a parte prática, a parte que interessa, né, alguns modelos de indicadores. Por que implementar o KPI, né? A gente precisa ter um fluxo operacional muito bem desenhado. Então, o fluxo operacional do comércio exterior ele precisa ir toda a vida, não é algo que vai e volta, vai e volta. Isso é cansativo, a margem de erro é muito alta. A partir do momento que você tem indicador no seu processo, você consegue ter plano de ação e corrigir qualquer erro. Sinergia, você tem informação para trabalhar com outras áreas, evita conflito com outras áreas, então você consegue ali ter uma rotina mais sustentável, mais tranquila, menos estresse com os demais departamentos. Afinal, uma empresa é um ecossistema só, e aí você precisa saber trabalhar ali muito bem, né, com a sua equipe, com a equipe de outros departamentos. O benchmarking, isso é muito importante, principalmente na época da pandemia, isso ficou muito forte, né? Você trocar ideias com outras empresas que sejam de segmentos diferentes do seu, justamente para encontrar as melhores práticas. E para isso, é claro, você precisa de informação, que é o que o KPI vai trazer para você. E as metas, né? Então, você avalia o seu desenvolvimento, a operação da sua empresa, mas você tem um objetivo, você precisa chegar em algum lugar. É a mesma coisa o faturamento de uma empresa. Então, você cria metas, você sabe o quanto precisa ter o faturamento para cobrir as suas despesas do dia a dia, né? Então, o indicador é justamente isso. É algo que você vai implementar para analisar a performance da sua empresa. E aqui nós temos dois modelos. Nós temos o KPI e o SLA. O SLA especifica a qualidade mínima esperada na prestação de serviço do seu fornecedor. Por exemplo, você, importador, aplica um SLA com um despachante aduaneiro. O que você vai determinar? Olha, despachante, a partir do momento da presença de carga, você tem 5 dias para registrar a ADI, por exemplo, ou a do INPE, né? Como a gente vai ter aí futuramente 100%. Então, você vai medir cada processo para ver se está dentro do combinado. Esse é o SLA. O KPI vai medir e mostrar se o serviço foi cumprido. Então, nós temos esses dois pontos, né? O SLA você determina ali quantos dias o prestador de serviço tem para entregar ou para fazer qualquer determinado serviço. E o KPI vai informar se está sendo cumprido esse prazo. Não está sendo cumprido? Converse com o seu prestador, alinhe alguns pontos, né? Às vezes é alguma comunicação que está ali falhando, e aí você consegue determinar todo o andamento do seu processo e sempre melhorando, né? Sempre buscando uma eficiência, tá? E como definir os KPIs? Então, primeiramente, nós temos KPIs estratégicos, táticos e operacionais. No estratégico, ele é focado a longo prazo. Então, ele tem uma visão macro da empresa. Como o comércio exterior vai impactar na empresa como um todo, né? Às vezes o comércio exterior está lá num setor pequeno, visto somente como operacional, mas não, o comércio exterior é extremamente estratégico. Você consegue trazer muita coisa estratégica e principalmente na questão de custos, né? O tático, ele foca no médio prazo, então é visão por departamento, é uma atividade ali que impacta outros departamentos. Por exemplo, o comércio exterior, ele está muito ligado ao setor financeiro. Então, os dois departamentos precisam atuar de forma sinérgica, justamente para que seja possível, né, o bom andamento do processo e, principalmente, não gerar custo extra. E o operacional é o foco no curto prazo. Então, são correções ali no dia a dia, né? O KPI, ele pode ser implementado, mas depois que você corrige alguma operação, por exemplo, no operacional, você pode eliminar ele, né? Então, se aquele probleminha parou de acontecer, elimina ele. Não precisa ficar medindo algo que está dando certo, né? Isso no operacional. Agora, tem pontos estratégicos que são KPIs que você precisa ter aí durante o ano, durante os anos, né? Justamente para que tenha uma base comparativa. Então, aqui nós temos, primeiramente, precisa de informação. Então, a gente tem que ter a base de dados. Da onde veio o KPI?
Então, você tem lá a sua planilha, você tem o seu sistema, né, que geram todos os dados, como dados gerais, os dados do embarque, informação aduaneira, informação financeira e os dados de carregamento. A partir disto, você vai elaborar o KPI. Uma dica importante, eu sempre elaboro o KPI a partir da data da DI. Então, todas as DIs registradas no mês anterior, eu uso para criar o KPI desse mês, sempre avaliando o mês anterior. Aqui eu trouxe alguns modelos para vocês, então, como tema aqui da nossa palestra, né, que são os fundamentais aí para a área de comércio exterior. Então, a volumetria anual, nós temos que ter uma visão macro da empresa, a gente tem que saber quanto que a gente está importando. É muito comum conversar com as empresas e não ter informação de quantos containers tem por mês, ou ter que ir lá no sistema buscar, ou na planilha buscar, tem que ter o KPI, ele justamente traz essa visibilidade para a empresa, para a gestão da empresa. Tem que ter uma informação ali já de pronto, né, para uma tomada de decisão rápida. Não dá para ir lá ficar buscando relatório e montando planilha, né, fazendo toda essa base de dados. Tem que ter algo já elaborado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o comparativo anual e já considerando o valor do estoque. Né? Então, a empresa ela vai ter o estoque nacional e o estoque importado. Quanto que representa o estoque importado nesse caso? E aí, vai abrindo aí para outros indicadores da gestão da empresa, como, né, quanto que o importado representa, qual o lucro que o importado traz, e assim por diante. Mas é importante que a empresa tenha essa visibilidade de quantos processos tem por mês, e principalmente comparando ano a ano. Aqui a volumetria por modal também, né? Então, a gente, até justamente para a gente poder fazer um bid, alguma coisa assim, identificar a volumetria por modal e quais os locais que a gente mais traz mercadoria. Então, a gente consegue ali boas negociações, né, com a gente de carga, com transportadora, algum contrato, justamente pela informação da volumetria por modal. Aqui os processos por porto também, né? Então, quando a gente consegue um volume maior para um determinado porto, nós conseguimos também uma tabela melhor de armazenagem. Então, vejam que tudo isso daqui, essa informação, a gente utiliza justamente para decisões estratégicas, né? Sair daquele operacional e pensar mais fora da caixa. Processo por fronteira mesmo, o mesmo ponto, né? Que dá para colocar também os prazos por fronteira, justamente porque às vezes tem períodos que alguma fronteira está mais devagar nas liberações, e a gente toma a decisão de, às vezes, manda para uma fronteira mais longe, mas que seja mais rápido lá a liberação, né? Canal de parametrização, esse é muito simples, mas também é importante porque se a gente teve um custo maior num determinado mês, a gente já consegue, por essa informação aqui, identificar, sim, agora eu sei, é porque nós tivemos um canal vermelho, então, logicamente, ele gerou mais custos, né? Então, vejam que a gente consegue várias informações a partir de um KPI, né? Porque o comércio exterior, ele é muito complexo e com muita informação. A cadeia de serviços é extensa, então a gente não tem como confiar no nosso cérebro. E além de que a gente divide, né, processos com os demais colegas de equipe. Então, imagine se alguém sai, leva a informação junto. Então, o KPI ele está ali justamente para essa disponibilidade de informação para toda a empresa. Aqui eu trouxe mais alguns modelos. Eu tenho centenas de modelos de indicadores, tá? Aqui eu trouxe alguns que eu julgo mais básicos para o Comex. Então, aqui são casos de impactos no custo, né? Para descarga no armazém, às vezes vem uma importação, você vai lá, corre, libera e não tem espaço no armazém, ou não tem algum armazém para descarregar sua mercadoria. O custo com devolução de container, né? Ver quanto, porque a gente sabe que é uma lavação aqui, uma avaria ali, e aí quando a gente vai ver, se a gente é um pouquinho de cada processo, mas se a gente considera lá uns 100, 200 processos por mês, o montante ele vai ser bem relevante, né? Então é importante ter esse mapeamento de custos, tá? O prazo médio da Anvisa, o prazo médio do MAPA, para quem tem produtos, né, com esses órgãos anuentes, análise de custos. Então, aqui eu considero o quê? Por exemplo, eu comprei R$1 milhão de caderno no determinado mês. Quanto desse 1 milhão corresponde a custo da importação, né? Então, a gente tem que entender as importações e qual que é o percentual de custo e o que a gente pode trabalhar ali dentro para reduzir, né? Então, aqui a gente tem uma média anual por mês, né? Então, tudo que eu importei em janeiro, 10% foi em relação a custo.
não considera imposto nessa conta, tá? Tem empresas que podem considerar, tem empresas que não. Sugiro fazer 2 cenários, um com imposto e um sem. Por quê? Porque o imposto não tem o que fazer, né? Você não vai negociar imposto, o que você vai conseguir é um benefício fiscal. Mas a redução de custos, aí, despesas operacionais, você consegue tratar alguma coisa. E aqui é um comparativo de custos em relação a 2 modais, tá? Então, também, às vezes, você importa o mesmo produto do Mercosul e, às vezes, da Europa. Então, você tem um modal rodoviário e um modal marítimo. Você pode considerar qual está sendo mais vantajoso. Aqui tem alguns SLAs, né, que eu comentei com vocês. Então, colocar aqui uns dias, por exemplo, você recebe uma proforma de exportador, encaminha para o despachante, ele tem tantos dias para fazer a conferência. Claro que tem empresas que demandam isso para o despachante, tem empresas que não. Tudo depende da sua relação comercial, contrato comercial com o prestador de serviço, tá? Prazo da emissão de LI, prazo de registro da DI, né, ou do INPE, e a quantidade de processos que você tem ali por despachante, né? Tem empresas que tem mais de um despachante, depende do volume de cada um. Análise de estoque, super importante, até porque isso daqui é um motivo que as empresas, né, correm para embarques urgentes e tudo mais, né? Então, análise de estoque, saber quantos dias faltam para acabar um produto, ou você analisa por base histórica, né? Conforme o consumo dos meses anteriores, isso, digamos, para produto de revenda, ou até mesmo para itens de fábrica, né, insumos, tudo mais, você pode considerar aqui nessa conta, mas o giro de estoque, ele conta muito para o planejamento das compras, das importações, e aí você trabalha ali, né, essa parte de sourcing com a parte de embarques, de prazo, de time. Então, tudo, cada KPI, ele traz uma série de informações que você pode trabalhar de forma estratégica. Aqui nós temos as despesas totais, é basicamente o mesmo que eu falei lá. Então, aqui, aberto por categoria. Então, por exemplo, no lápis, de tudo que eu importei no lápis em um determinado mês, 6,62% foi custo. Então, basicamente, você pode abrir por mês, pode abrir por produto, por categoria, né? Então, tem várias séries que dá para trabalhar. Então, aqui nós temos o valor da compra e aqui o valor, o percentual de custo, ou seja, de 4, aqui seria 4 mil reais, né? Para 6,62% seria de custo. Então, claro que aqui são números fictícios, né? Mas você elabora aí conforme o seu processo. Aqui são os custos de importação, então, eu abri por categoria. Então, aqui eu consigo enxergar por despesa quanto que equivaleu o meu custo. Então, por exemplo, aqui em janeiro, eu tenho uma compra de 20 milhões. E aqui eu tenho as despesas abertas, que equivaleu a 1,5 milhão. Então, de tudo que eu importei em janeiro, quase 8% foi custo. E eu consigo ver aqui onde está o meu maior ofensor, né? Onde que eu vou negociar? Então, eu vou negociar talvez um frete internacional, né? Rodoviário, que seria, tá? Ou um frete marítimo, vou tentar reduzir esse custo aqui. Mas, para reduzir custo, você precisa visualizar o custo. Por isso que é importante você ter um gerenciamento micro. Pagamento, já está acabando nosso horário, pagamentos internacionais, você precisa saber qual é o fluxo de caixa, principalmente passar uma visibilidade para o financeiro, olha, no próximo mês eu vou ter um desembolso de tantos milhões, né? Justamente para que não dê problema, principalmente para quem importa aí mercadorias com prazos antecipados, né? Você precisa desembolsar já antes de embarcar a mercadoria. E aqui, para finalizar, então, o KPI, né? O fato, ação e causa. Então, você tem que manter os relevantes para sua empresa. O KPI precisa ser conciso, claro e transparente. Não é nada de ficar lá, tem que juntar 10 milhões de informações para fazer um KPI. Se for dar muito trabalho, a pessoa desiste. Compartilhar, né, com a diretoria, fazer reunião com a equipe, isso motiva, isso engaja a equipe, né? A gestão à vista, com dashboards fáceis de ler e compreender. E precisa de um dono. O KPI precisa de um dono. Alguém vai ter que puxar ali, né? Claro que tem sistemas hoje, mas só ter o sistema com dados e não transformar em informação, não adianta nada, tá? Esse é o meu livro, tá? Ele tá com um cupom de desconto aqui para vocês, depois vou disponibilizar o material. Então, fiquem à vontade, tem vários exemplos, tá? Também tem o meu curso. E seria isso, né? Cumprindo aí o nosso horário, tá? Seria isso que eu teria para passar para vocês. Deixa eu só